Ei gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bem, vamos começar a física de fato hoje. Aula 1, primeira aula, eba. Bem, já deixei umas anotações aqui no quadro, só para adiantar as coisas, mas enfim. Se tiver um ruído de fundo, um assobio, é porque a janela está assobiando. Só que a janela tem que ficar fechada e a porta também, porque senão não vai ter como gravar, vai ficar muito ruído. Eu também ficar com o ventilador aqui, porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu sou um ser humano, preciso de um pouquinho de temperatura abaixo de 40 graus para sobreviver. E tá muito quente, então por isso vai ficar um ruidinho de fundo, peço desculpas por ele, mas vamos tentar focar na coisa realmente, a coisa linda que é a física. Então, vamos lá. Para introduzir a aula, eu quero já começar explicando um pouquinho de como é que eu vou querer estruturar a física, de como eu quero mostrar ela para vocês. Primeiro eu quero apresentar os conceitos, seja de forma da linguagem portuguesa ou da linguagem matemática. Na linguagem portuguesa, é meio óbvio, português, vamos falar aqui A, B, C, D, alfabeto, enfim, como vocês entendem como eu estou falando com vocês nesse exato momento. E na linguagem matemática, que por exemplo são equações, eu gosto de chamar elas de equações conceitos, porque elas definem, elas são a regra do jogo, elas definem inicialmente como é que a coisa vai funcionar. Como está escrito aqui, entendendo as regras do jogo, entre aspas. Porque dá para pensar que a matemática, a física, são como um jogo. Primeiro você tem as regras, você tem as regras de como é que cada coisa funciona, e a partir dela você joga o seu jogo. Você primeiro tem a regra de, por exemplo, matemática. Iguais, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Isso é uma regra. É aquele negócio dos axiomas de Euclides, etc. Essas são as regras do jogo. É o que você precisa para dar um start. Você não questiona isso. Por quê? É a mesma coisa que você perguntar, chegar num jogo de xadrez, aí você vai lá e fala, o cavalo come em L. Você vai lá e pergunta, por quê? Não faz sentido você perguntar por quê, porque isso é a regra do jogo, isso é o que você precisa para começar a jogar. Só que na matemática a coisa é ainda mais bonita, na matemática a coisa é ainda mais bonita. Por quê? Porque esses axiomas, as regras, elas são praticamente a suma da lógica possível. Se A é igual a B e B é igual a C, portanto A é igual a C. Não tem como você querer questionar muito além disso, porque não tem por onde questionar. É algo tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, que não tem por onde você querer retroceder mais ainda, porque você já consegue entender. É a lógica mais básica. O que eu quero dizer com isso? É que a gente começa com as coisas mais básicas possíveis, e a partir das coisas mais básicas, a gente desenvolve a coisa linda, a estrutura complexa, que é toda ela. Então, entendendo as regras do jogo, você consegue jogar o jogo. Entendendo como é que a matemática e a física se estruturam, você consegue realmente, adiantar. Adiantar não. Passar à frente, andar à frente, conseguir caminhar. Bebam água, rapaziada, tá muito quente. Enfim, a segunda coisa que eu queria falar é a seguinte. Eu quero que vocês entendam qual vai ser a minha lógica. Eu vou tentar seguir uma lógica que eu gosto de raciocinar da maneira que eu gosto de raciocinar para resolver problemas de física e matemática e também para estudar. Que é a seguinte. Física e matemática eu sempre gosto de pensar de uma maneira muito lógica, no sentido de quê? De que uma coisa procede à outra e cada coisa que você faz tem que ter um motivo. Se eu quero achar a velocidade de um objeto, eu vou ter que fazer coisas antes para conseguir achar essa velocidade que eu quero. Ou seja, cada coisa vai ter que ter um motivo para acontecer. Eu gosto de explicar dessa maneira porque eu acho que assim é uma boa maneira de se explicar. Você entender o porquê que eu estou fazendo isso te ajuda a raciocinar dessa maneira, entende? De por que eu estou tomando esse caminho, de por que eu estou usando essa equação, de por que tem a ver ela estar ali. Essa é a maneira que eu quero que vocês entendam, essa é a maneira que eu quero passar para vocês. E bem, agora vamos começar realmente a física. A primeira área que eu quero citar, eu quero seguir a lógica do ensino médio, acho que já falei isso, não lembro. Porém, só reforçando, eu quero seguir a ordem do ensino médio. Começando por cinemática, depois dinâmica, depois vai para energias e por aí vai. Depois eu releio a ordem direitinho, mas eu quero seguir essa ordem. Então, nada melhor do que começarmos por quê? Cinemática. E vamos lá. Cinemática. O que é cinemática, né? Cinemática é a área da física que estuda o movimento. Porém, estuda o movimento, mas não as causas dele. As causas dele veremos em dinâmica, que a gente começa a entender os conceitos de força, aceleração, etc. Em cima a gente vai estudar como é que o movimento acontece. Então, isso é cinemática. Vamos lá. Os primeiros conceitos que eu quero mostrar. Posição, trajetória e referencial. Vamos começar pelo básico. Posição. Posição é o conceito físico que a gente consegue dizer que é o seguinte. A posição é onde a gente primeiro tem que ter uma noção de espaço.
gente tem que saber onde é que o corpo está. Aí, beleza, como é que a gente vai fazer isso? De fazer onde é que o corpo está? Simples. De 0 a 100, a gente vai ter uma medida. A gente vai ter, por exemplo, de 0 a 100 unidades, não importa qual que seja. Seja metros, quilômetros, milímetros, centímetros. De 0 a 100. A partir desse de 0 a 100, a gente pode colocar várias marcações. Que a gente vai saber a sua posição, aonde você está no espaço. Isso é o conceito de posição, é onde é que você está. Depois, a gente tem o conceito de trajetória. Trajetória é justamente meio que o conjunto de posições, dá para definir assim mesmo. Trajetória é o conjunto de posições, ou seja, o seu deslocamento, quanto aonde você estava, aonde é que você está agora e onde é que você vai estar. Você consegue saber por causa da trajetória. A sua trajetória mostra isso, o seu conjunto de posições. Aqui eu desenhei para ficar melhor de visualizar. Aqui a gente tem uma marca. Uma marcação de espaço. A delimitação vai desse ponto até esse ponto. E a gente tem várias posições. P1, P2, P3 até P6. Representam posições. Temos a posição, posição 2, etc. O T significa trajetória. Dá pra, né? Óbvio. Somando não, vai. Pegando o conjunto de posições, nós temos a trajetória. A gente sabe que é uma trajetória retilínea, porque está seguindo uma linha reta, nesse caso. Não está tão reta assim, porque, bem, né, mãozinha trêmula. Mas, enfim, é uma boa visualização de trajetória. Agora vamos ao conceito de referencial. Esse conceito eu quero até dar uma importância maior para ele, porque ele é muito, muito, muito importante para a física em geral. Ele é fundamental na física. Você ter a sua referência. Sempre quando você faz um problema de física, tome uma referência. Eu vou explicar o que ela é, mas saibam disso. Sempre quando você faz um problema de física, tome uma referência como ponto de partida. Onde é que você começar? É a sua referência. Entenda isso. Vamos lá. Esse R aqui representa a referência. Por quê? Porque sim. Acho que é uma letra boa, uma letra razoável. O que eu quero dizer com referência? Referencial é o local, o ponto em que você consegue observar o que você quer analisar. O referencial está aqui. Esse é o ponto. Esse ponto observa essa bolinha aqui, está para ver, né? Essa bolinha aqui se mover por essa trajetória. Veja bem, eu vou explicar mais tarde, eu vou explicar já o conceito de velocidade, mas tenha em mente o seguinte: o referencial ele está em repouso, está parado. E quando ele está parado, ele consegue ver essa bolinha se movimentando ao longo dessa reta. Agora, se a gente pega um referencial que não está parado, que ele está com uma velocidade, e essa velocidade acompanha esse deslocamento, essa variação da posição, acompanha esse ponto. Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: se a gente pega um ponto que está aqui, e ele está se deslocando da mesma forma, ou seja, eles estão se acompanhando um ao outro, veja bem, para esse referencial, se eu tomo minha nova referência é essa, veja bem, na verdade, o que a gente estava analisando o movimento, ele na verdade não está se movimentando, ele está completamente parado. Por quê? Porque se a gente vem, espera um tempo de passar, bem, está aqui. Só que esse aqui foi acompanhando junto, eles se acompanharam, um acompanhou o outro. Ou seja, quando esse aqui está aqui, esse aqui está aqui. Eles estão se acompanhando. Ou seja, na verdade, quando esse aqui está se movendo, minha mão aqui está se movendo. Agora, se eu pego minha mão e começo a acompanhar junto, para mim, minha mão está parada. Eu tenho que tomar Por isso que o referencial é importante. E por isso que falam que velocidade é um conceito relativo. Velocidade é relativa. Porque é simples. Aqui, dá para ver bem isso. Que dependendo da tua referência, você consegue ter um objeto em repouso ou um objeto acelerando, se movimentando. Você consegue ter um objeto se movimentando. Então isso é referência. Referência é o ponto em que você toma para você conseguir ter uma noção do que você vai analisar. E por isso que a referência faz tanta diferença. E esse conceito é bem mais geral. Só que por agora vamos nos manter na cinemática. Depois, quando aparecer novos conceitos de referência, eu vou explicar. E agora, para fechar, nós vamos falar sobre o que é a velocidade. Primeiro falando na linguagem portuguesa. Velocidade, a gente consegue dizer que é o seguinte:
Quando a gente tem a trajetória, as posições, o somatório das posições que dão a trajetória, a referência, uma referência parada em relação a outra que está se movimentando. Quando a gente tem isso, a gente tem que começar, vamos dizer assim, traduzir, transcrever para uma outra linguagem, que é uma linguagem determinística, a linguagem matemática da coisa. Porque a gente vai conseguir começar a fazer outros tipos de avanço a partir dela. Então vamos tomar o seguinte. Temos a trajetória, temos um corpo, e esse corpo está se movimentando pela trajetória. Então, nós vamos chamar de velocidade o quanto esse corpo se movimenta por unidade de tempo. O que eu quero dizer com isso? Parece complexo, mas não é complexo de tempo. Traduzindo isso para uma linguagem matemática, a gente teria essa equação aqui. Foca nessa equação aqui primeiro, depois vamos focar nessa aqui de baixo. Vm, de velocidade média, é igual a ΔS sobre ΔT. Beleza, o que está acontecendo? Está em grego? Na verdade está assim. Vamos lá. Delta é uma letra grega, ST do alfabeto e Vm também do alfabeto. O que eu estou querendo dizer com essa equação? Velocidade média é a variação... Eu lendo aqui para vocês em uma outra linguagem, não só lendo ΔS ou ΔT. Eu consigo ler o seguinte. Velocidade média representa a variação do espaço pela variação do tempo. Ou seja, é o quanto você está se deslocando ao longo de uma trajetória por unidade de tempo. Veja bem, parece muito genérico, mas quando você vai aplicar para os exemplos, começa a ficar cada vez mais claro. Tem a marcação 0, tem a marcação 100 metros e tem um corpo aqui se movimentando. Ele demorou para fazer do trajeto de 0 a 100 metros em 4 segundos. Vamos traduzir para a linguagem matemática. Eu não expliquei, mas eu vou falar agora. O delta, ele representa a variação do ponto inicial ao ponto final. Por isso que ele é uma média. Por isso que quando você escreve com ΔS, ΔT, você coloca velocidade média, o V maiúsculo, porque você está pegando uma média da coisa. Esse conceito é um pouquinho mais complicado de entender, mas calma, vamos com calma. Quando eu pego uma média, eu estou pegando o seguinte, eu estou pegando o ponto final, o ponto inicial, fazendo uma subtração em trechos para saber a variação. Estou pegando o ponto final, o ponto inicial, fazendo uma subtração em trechos para saber o quanto ele se deslocou nesse trecho aqui. E, a partir disso, eu consigo calcular a velocidade média, para saber o ΔS. Se eu quisesse não fazer uma média, e sim eu quisesse pegar uma coisa chamada a velocidade pontual da coisa, ou seja, o ponto exato da velocidade naquele momento, aí já começa a ficar complicado, porque aí a gente começa a dar nessa equação aqui. Isso aqui é uma representação de limite. Limite, quando a variação do tempo tende a ir para zero, porque a gente está pegando um ponto específico. A gente consegue saber na exata aquele ponto a velocidade que estamos. Eu pretendo não entrar muito nesse conceito, pelo menos por agora, para não ficar muito complexo. Porém, tenho em mente isso aqui, que o ΔS, a variação do espaço, é uma média, porque ele pega o ponto final e o ponto inicial e subtrai eles, porque a gente vai ter exatamente essa variação. Mas, por exemplo, nesse trecho aqui eu posso ter uma velocidade, nesse trecho aqui eu posso ter outra velocidade. Mas a média não, ele não se importa com isso. Ela se importa com quanto você demorou para chegar desse ponto a esse. Não importa o quanto você variou pelo caminho. Por isso que a gente usa a denotação de velocidade média. Agora eu vou pegar esse exemplo só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, para exemplificar um pouquinho mais. Aqui o ponto inicial e aqui o ponto final. Ponto final, 100 metros. Ponto inicial, 0 metros. Ou só 0, que é melhor se falar. Ou seja, onde ele terminou o trajeto, menos o ponto onde ele começou, subtraído pelo quê? Dividido pelo quê? Pelo tempo final que ele demorou a fazer isso, 4 segundos, subtraído pelo tempo inicial, que é 0 segundos, porque já que ele começou aqui, no ponto 0, então quando o tempo começou a andar, e quando ele começou a andar, o tempo também começou a andar junto. Ou seja, 0 segundos. No tempo inicial. Aí fazendo a subtração aqui, vai dar que a velocidade média dele foi 25 metros por segundo. O que isso significa? Assim a gente pode pensar o seguinte. Se eu pego essa reta e divido dessa maneira aqui, dando mais 3 cortes no meio, por que eu dei 3 cortes? Veja bem, 0,
25 metros, 50 metros, 75 metros, 100 metros. Eu só peguei essa trajetória e dividi ela em pequenos pontos. Ou seja, 25 metros, 50 metros e 75 metros. Ou seja, a cada vez que eu me desloco aqui, eu demoro 1 segundo para realizar essa trajetória, para realizar esse deslocamento de posição. Eu estou demorando 1 segundo a cada vez, para deslocar 25 metros. 1 segundo, 25 metros, mais 1 segundo, 50 metros. Veja bem, eu estou me deslocando. Significa o quê? Que 1, 2, 3, 4 espaços, 4 segundos. Por isso eu quis colocar mais 3 quartos aqui, que fez justamente isso que eu queria. 4 lacunas, que representam 1 segundo. Por isso que quando a gente pode ler 25 metros por unidade de tempo. A cada unidade de tempo, eu estou me deslocando 25 metros. Viu? Isso é um bagulho muito bonito de se saber, sabe? É algo bastante intenso, dá pra dizer assim. E acho que por hoje é um bom começo. A gente já pode entendermos primeiro como é que a física se estrutura, como é que eu vou levar as coisas, por que a gente vai estar falando de cinemática primeiro e por que as causas não vão importar por agora. Entendemos também os conceitos de posição, aonde é que o corpo se encontra no espaço, o conceito de trajetória, o conjunto de posições, referencial sobre a que ponto estamos observando esse corpo, aonde estamos observando esse corpo, também dá para pensar assim, e o que é a velocidade, o que é o deslocamento de espaço por unidade de tempo. Acho que é um ótimo começo, não é mesmo? Enfim, eu espero bastante que vocês tenham gostado, talvez aprendido alguma coisa. Qualquer tipo de dúvida pode deixar nos comentários, eu prometo tentar responder. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.